Ao longo da história, muitas divindades veneradas por civilizações antigas foram reinterpretadas, demonizadas ou ressignificadas conforme novas religiões e sistemas de crença surgiam. Astarte, uma poderosa deusa da fertilidade, do amor e da guerra cultuada no Oriente Médio, é um exemplo disso. Seu nome e atributos foram incorporados em diversas culturas, mas, com o avanço do monoteísmo, sua figura passou a ser associada ao paganismo, condenado pelos textos sagrados. Essa transformação se intensificou na Idade Média, quando grimórios demonológicos listaram Astarote como um dos príncipes infernais, alterando não apenas o papel da divindade, mas também sua identidade e gênero. Astarte, outrora uma deusa respeitada, tornou-se um demônio masculino na tradição cristã esotérica. Astarote é uma entidade que aparece em diversas tradições ocultistas e demonológicas. Sua origem remonta às antigas divindades do Oriente Médio, especialmente Astarte, uma deusa da fertilidade e da guerra, venerada pelos fenícios. Com o tempo, essa figura foi transformada pelo cristianismo e pelo ocultismo medieval em um dos grandes duques do inferno, descrito na demonologia clássica como um ser de enorme sabedoria e poder. Nos grimórios renascentistas, como a Pseudo-Monarquia Daemonum, de John Wyer e a Chave de Salomão, Astarote é frequentemente mencionado como um dos principais demônios que serve diretamente a Lúcifer. Ele é representado como um homem angelical alado montado em um dragão infernal, segurando uma serpente na mão. Seu conhecimento é vasto, e aqueles que o invocam buscam respostas sobre os mistérios ocultos, segredos do passado e do futuro, e até mesmo o domínio sobre as artes e as ciências. No entanto, as descrições alertam que sua presença emana um cheiro insuportável, e ele tenta enganar os mortais com promessas que muitas vezes escondem armadilhas. Dentro da tradição goética, Astarote ocupa a 29ª posição entre os 72 espíritos selados pelo rei Salomão. Ele governa 40 legiões de demônios e é um dos 3 espíritos infernais mais poderosos, ao lado de Beelzebub e Lúcifer. Em algumas interpretações, ele também é associado à vaidade e à preguiça, oferecendo aos seus seguidores conhecimento sem esforço, o que pode levar à ruína espiritual. Apesar disso, ocultistas modernos o veem como um patrono do conhecimento esotérico e da rebeldia contra dogmas religiosos. Seu nome e simbolismo também ecoam nas práticas de magia cerimonial, especialmente na tradição luciferiana e em algumas vertentes da Telema, onde é tratado não apenas como uma entidade infernal, mas como um arquétipo da busca pelo conhecimento proibido. Assim como outras entidades demoníacas, sua imagem foi distorcida ao longo dos séculos, e seu verdadeiro papel nas crenças antigas permanece um mistério envolto em mitos e temores. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico, e hoje vamos explorar a fascinante transformação de Astarte, uma antiga deusa da fertilidade e da guerra, em Astarote, um dos príncipes do inferno na demonologia medieval. Vamos analisar suas origens, as referências bíblicas que condenam seu culto e como a Idade Média distorceu sua imagem, convertendo-a em um espírito infernal associado ao conhecimento proibido. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Astarte é uma antiga deusa da fertilidade, da guerra e do amor, amplamente venerada no Oriente Médio, especialmente pelos fenícios, cananeus e outros povos semíticos. Seu culto se espalhou por regiões como a Síria, a Palestina e até o Egito, onde foi associada a Ísis e Hathor. Seu nome é uma forma helenizada do original semítico Astarte e está intimamente ligado a outras divindades femininas poderosas como Ishtar, na Mesopotâmia, e Afrodite, na Grécia. Como uma deusa da fertilidade, Astarte era invocada para garantir colheitas abundantes, a prosperidade e a continuidade da vida.
Seu aspecto sensual e maternal era adorado em templos onde sacerdotisas, às vezes associadas à prostituição sagrada, desempenhavam papéis rituais para honrá-la. Seu culto, no entanto, não se limitava à fertilidade e ao amor. Astarte também era uma divindade guerreira, representada com armadura, portando armas e montada em leões ou cavalos. Em tempos de guerra, ela era invocada para garantir a vitória, simbolizando a força feminina em sua forma mais feroz e implacável. Na Bíblia, Astarte aparece sob um viés negativo, condenada como um ídolo pagão adorado pelos inimigos de Israel. Seu culto foi repetidamente atacado pelos profetas hebreus, que viam suas práticas como uma ameaça ao monoteísmo. Com a ascensão do cristianismo, seu nome foi demonizado. Em algumas tradições ocultistas medievais, ela foi transformada em um espírito infernal, muitas vezes identificado como Astarote. Apesar da tentativa de erradicação de seu culto, sua influência nunca desapareceu completamente. Vestígios de sua adoração podem ser encontrados na figura de deusas posteriores, e o interesse moderno pelo paganismo e pelo divino feminino trouxe Astarte de volta ao imaginário esotérico. Para muitos, ela continua sendo um símbolo da força da mulher, da conexão com a natureza e do poder do desejo. Uma deusa que transcende os séculos e ressurge sempre que seu arquétipo se faz necessário. Astarte é uma das deusas mais antigas e influentes do mundo antigo, adorada por diversas civilizações do Oriente Próximo e do Mediterrâneo. Seu culto remonta a pelo menos o terceiro milênio a.C., com registros encontrados na Fenícia, em Ugarit, na Síria, na Palestina e no Egito. Sua figura combina aspectos de fertilidade, amor, guerra e poder celestial, tornando-a uma divindade complexa e multifacetada. Astarte é uma versão ocidental da deusa mesopotâmica Ishtar, que, por sua vez, tem paralelos com Inanna na Suméria. Ela também compartilha traços com Afrodite na mitologia grega e Vênus na romana, especialmente no aspecto do amor e da sexualidade. No Egito Antigo, foi associada a Hathor e Ísis, sendo até mesmo incorporada ao panteão egípcio no período do Novo Império. Enquanto Ishtar e Inanna eram deusas do amor e da guerra, Astarte era mais amplamente conhecida por seu papel protetor e guerreiro, sendo invocada por guerreiros para obter vitórias. Muitas vezes era representada com uma armadura, armas e montada em um cavalo ou leão, simbolizando sua natureza feroz. Ao mesmo tempo, seu aspecto de fertilidade fazia dela uma divindade essencial para a prosperidade das cidades fenícias, onde os templos dedicados a ela eram centros de rituais e festivais religiosos. O culto a Astarte era variado. Em algumas regiões incluía práticas de prostituição sagrada, onde sacerdotisas realizavam ritos de fertilidade em sua honra. Em outras, era homenageada com oferendas de incenso, ouro, prata e até sacrifícios humanos, principalmente de crianças, algo que os antigos hebreus mencionavam em textos condenatórios. Seu símbolo principal era a estrela da manhã, associada ao planeta Vênus, assim como sua contraparte mesopotâmica Ishtar. Os templos de Astarte eram locais de grande importância social e política. Em cidades como Tiro, Sidom e Biblos, sua adoração estava ligada ao poder real, e os reis frequentemente se consideravam seus protegidos. Em tempos de guerra, a deusa era invocada para conceder força aos exércitos e garantir a supremacia sobre os inimigos. Com a ascensão do monoteísmo hebraico, Astarte foi transformada em um símbolo do paganismo corrupto. A Bíblia menciona várias vezes como um ídolo adorado pelos cananeus e fenícios, frequentemente associado a Baal. Profetas como Elias e Jeremias denunciaram seu culto, alegando que levava o povo de Israel à idolatria. Com o advento do cristianismo, a demonização de Astarte se intensificou e seu nome foi associado a Astarote, uma entidade infernal nos grimórios medievais. Apesar de seu declínio, a figura de Astarte não desapareceu completamente. No século XIX, ocultistas começaram a revisitar seu culto, resgatando seu papel como uma deusa do poder feminino e da sexualidade sagrada.
Em tradições modernas como a Wicca e o paganismo reconstrucionista, ela é reverenciada como um arquétipo da grande deusa, representando fertilidade, amor e independência. A relação entre Astarte e Astarote é um exemplo clássico de como divindades antigas foram transformadas ao longo do tempo, especialmente com a ascensão do monoteísmo e da demonologia cristã. Astarte era uma deusa reverenciada por diversos povos do Oriente Médio, como os fenícios e os cananeus, sendo associada à fertilidade, ao amor e à guerra. Já Astarote, na tradição demonológica medieval, aparece como um dos grandes duques do inferno, frequentemente retratado como uma entidade masculina e demonizada. O elo entre essas figuras está justamente na evolução do nome e na reinterpretação de Astarte ao longo dos séculos. Com o fortalecimento da religião judaico-cristã, muitas divindades pagãs foram consideradas ídolos falsos e, mais tarde, transformadas em figuras demoníacas. Astarte, cujo culto era popular entre os povos vizinhos de Israel, foi uma das divindades combatidas pelos profetas hebreus na Bíblia. Em textos como o de Jeremias e Juízes, seu nome é citado como um dos ídolos adorados por aqueles que se afastavam do culto a Deus. Com o tempo, essa imagem negativa se intensificou e, ao longo da Idade Média, grimórios ocultistas começaram a listar Astarote como um dos príncipes infernais. A inversão do gênero também faz parte dessa transformação. Muitas divindades femininas foram reinterpretadas como demônios masculinos durante a cristianização de crenças pagãs. Da mesma forma que Lúcifer foi associado à estrela da manhã, que antes era símbolo de deuses e deusas como Ishtar e Astarte, Astarote herdou o nome da antiga deusa, mas foi descrito como um espírito infernal de grande sabedoria, capaz de revelar segredos ocultos e manipular os desejos humanos. Apesar da demonização, alguns estudiosos e ocultistas modernos tentam resgatar a imagem de Astarte, separando-a de sua versão deturpada. Em tradições neopagãs, ela é cultuada como uma deusa protetora, símbolo do feminino sagrado e da liberdade. Enquanto isso, Astarote permanece uma figura central na demonologia, frequentemente invocado por praticantes de magia cerimonial que buscam conhecimento esotérico. Dessa forma, ambos os nomes coexistem, refletindo a maneira como crenças antigas foram moldadas e transformadas pela história e pela religião. Astarte aparece em diversas passagens da Bíblia como um ídolo pagão associado à idolatria dos povos vizinhos de Israel. A primeira menção clara a Astarote ocorre em Juízes 2:13, onde se diz que os israelitas, abre aspas, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, fecha aspas. Aqui, Astarote aparece como um dos principais ídolos dos cananeus, frequentemente associada a Baal, um deus da tempestade e da fertilidade. Outra passagem relevante está em Samuel, onde o profeta Samuel exorta os israelitas a se afastarem da idolatria. Abre aspas. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se de todo o vosso coração voltais ao Senhor, tirai do meio de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e serve a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Fecha aspas. Essa passagem mostra que o culto a Astarote era tão difundido que até os israelitas frequentemente se desviavam para adorá-la. O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, também caiu na idolatria, sendo seduzido pelas crenças de suas esposas estrangeiras. Em Reis lemos, abre aspas, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Fecha aspas. Essa associação com os Sidônios reforça o papel de Astarote como uma divindade fenícia. O texto critica a tolerância de Salomão para com cultos estrangeiros, o que teria levado à sua decadência.
O nome Astarote também surge em Jeremias, onde o profeta condena práticas religiosas que incluíam a queima de incenso e oferendas à Rainha dos Céus, um título que muitos estudiosos acreditam referir-se a Astarte. Esse culto, segundo Jeremias, era um dos motivos da ira de Deus contra Judá. Além da Bíblia, a imagem de Astarote aparece em outros textos religiosos e ocultistas. No Grimório Pseudomonarquia Daemonon, de 1577, de John Wyer, Astarote é listado como um dos grandes duques do inferno, descrito como um demônio sábio, porém perigoso. O mesmo ocorre na Chave de Salomão e no Lemegeton, ou a Chave Menor de Salomão, onde Astarote é descrito como um espírito que governa 40 legiões de demônios e revela segredos ocultos àqueles que o invocam. No livro Dictionnaire Infernal, de 1863, de Colin de Plance, Astarote é representado como um demônio alado, montado em um dragão infernal e segurando uma serpente. Ele é descrito como tentador dos mortais, oferecendo conhecimento proibido e incentivando a vaidade e a preguiça. A relação entre Astarote e Astarte ilustra um processo comum na história das religiões. Divindades veneradas por civilizações antigas foram demonizadas pelas religiões posteriores. O que antes era uma deusa da fertilidade e da guerra se tornou um dos príncipes do inferno, refletindo a luta entre diferentes sistemas de crença ao longo do tempo. A trajetória de Astarte e sua transformação em Astarote refletem um padrão comum na história das religiões, onde divindades antigas são reinterpretadas à medida que novas crenças se estabelecem. Astarte, originalmente uma poderosa deusa da fertilidade, do amor e da guerra, foi amplamente venerada por fenícios, cananeus e outros povos do Oriente Médio. Sua influência se estendeu a várias culturas, sendo associada a Eshitar, Inaná e Afrodite. No entanto, com o avanço do monoteísmo judaico-cristão, seu culto passou a ser visto como idolatria, sendo condenada em diversas passagens bíblicas, como em Juízes, Samuel e Reis. Esse processo culminou na Idade Média, quando grimórios demonológicos transformaram Astarte em Astarote, um dos príncipes do inferno. Essa mudança não foi apenas uma distorção de nome, mas também uma inversão simbólica, convertendo uma deusa feminina em um demônio masculino associado à vaidade e ao conhecimento proibido. Textos como o Lemegeton, Dictionário Infernal, Pseudomonarquia Daemonon, ajudaram a consolidar essa nova identidade, distanciando ainda mais Astarote de sua origem divina. No entanto, nos últimos séculos, pesquisadores e ocultistas modernos começaram a resgatar a verdadeira história de Astarte, reconhecendo-a como uma figura essencial para entender a religiosidade antiga. Em tradições neopagãs, ela é cultuada novamente como uma divindade ligada ao feminino sagrado e à força da natureza. Astarte e Astarote são, no fundo, duas faces da mesma entidade, separadas por milênios de interpretações e transformações. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.